Isaías 41, versículo 10. Glória a Deus. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem está procurando, diga misericórdia. Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Amém. Isaías 41, versículo 10, que diz assim a palavra do nosso Deus: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e sustento com a destra da minha justiça. Amém. Podem assentar. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Prometo não ser muito estendido, amém? Amém, Jesus. Porque realmente o povo de Deus anda cansado. Glória a Deus. Hoje tem bolo, né? Tem guaraná, tem latinha. Oh, glória. Aleluia, Deus. Igreja do Senhor, Zequias está esperando, viu? Salgadinho, Zequias. Olha, ó, pastor, ó. Eu prometi um salgadinho lá. Não vou empurrar, mas eu creio que tem pra gente aí, ó, hein? Glória a Deus. Igreja do Senhor. Amém, Jesus. O nosso Deus é o Deus que tem nos sustentado. O nosso Deus é o Deus que tem nos ajudado. Se a gente chegou até aqui, é porque tem a mão de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sabe, igreja de Deus, nós estamos vivendo uma época que você só ouve falar, as pessoas mais antigas. Já é a quinta pessoa só um dia, se eu não me engano, no dia de sábado, conversando comigo. Moço, hoje os jovens já não têm mais respeito. Hoje acabou aquela geração. Aí eu olho para a pessoa e falo: acabou. A geração passada era mais rude e era mais cuidadosa. Mas essa geração é a geração Nutella. Que os jovens de hoje estão se perdendo. Hoje, até mesmo os pais perderam o controle dos filhos. Hoje é culto de domingo, culto da família. Sabe, igreja do Senhor, nós vemos na palavra de Deus que a família foi constituída por Deus. A família foi ali estabelecida por Deus. Então o inimigo, ele está trabalhando de todas as formas para destruir a família. Mas Deus está falando nesta noite: não temas, eu te ajudo, eu te sustento. Aleluia, meu Deus. Igreja do Senhor, a nossa missão na terra é pregar o Evangelho, é falar do amor de Jesus e não correr, assim como Jonas fez. Sabe, Ezequias, Deus, Ele vai nos levar a lugares que a gente não quer ir.
para pregar a palavra dele. Deus olhou para Jonas e falou assim com Jonas: vai para Nínive e prega a minha palavra. Jonas falou assim, ó: não vou não. Deus, Ele vai nos levar aonde a gente não quer ir. Sabe, drogado na rua, a gente fala assim, isso aqui, viu? A gente fala assim, viu? Pregar para um drogado na rua, vai que ele faça alguma coisa comigo. É lá que Deus vai te levar. Eu ir no hospital, pregar a palavra de Deus, é lá que Deus vai te levar. Deus, Ele vai te encaminhar, não é porque Deus é rude, é porque Deus, Ele dá um passo à nossa frente. Ele sabe o que vai acontecer amanhã ou lá no futuro. Glória a Deus. Deus queria salvar o povo de Nínive. Então Deus falou assim: só tem esse profeta aqui? Não, mas eu quero é esse profeta aqui, Jonas. Então Deus às vezes vai mandar a gente fazer algo contra a nossa própria vontade. Deus vai colocar no seu coração assim, ó: abra um jejum para fulano de tal. Aí você vai falar assim, não. Aí Deus vai te apertar. Porque da mesma forma que Deus, Ele apertou Jonas, Ele também pode te apertar. Sabe, igreja de Deus, Deus nesses últimos tempos, Ele não está brincando, não. Deus nunca brincou. Tem gente que acha que Deus é amor e acabou, mas Deus também é fogo consumidor. Existem muitas pessoas no hospital gemindo de dor, falando assim, agora eu queria estar lá na igreja. Existem muitas pessoas na bebida, no álcool, que pensam assim, eu queria parar de beber para estar lá na igreja. Mas uma coisa que eu paro para notar, antes de vir a enfermidade de Deus pegar, por que não veio antes? Existe muitos de nós e muitos dos nossos que só vai vir pela dor. Eu não vou falar. Vou deixar as propagandas. Eu vou dar recurso não tem problema não. As propagandas do YouTube, vou deixar pastor, não tem problema não. Glória a Deus! O negócio é propaganda já da Shopee. Na Shopee não pode dar muito lucro não. Meu Deus. Então, igreja do Senhor, nós temos uma missão aqui na terra, de pregar a palavra de Deus. E nós temos uma missão de proteger a nossa família. Porque a palavra de Deus fala assim, que se você não cuidar da sua família, você é pior do que o infiel. Eu acho que as mulheres vão ficar um pouquinho irritadas do que eu vou falar aqui. Olha, a mulher, ela é um ser que Deus criou com, às vezes, muita raiva, uma leoa, mas os homens Meu Deus. não vivem sem elas. Elas dão trabalho. Mas os homens das aqui não vivem sem elas. Não dá para viver sem as mulheres. O homem, às vezes, pirraça elas um pouquinho, né? E às vezes ela fica ali brava, fica ali irritada. Mas elas também não vivem sem nós. Meu Deus. Igreja do Senhor, Deus, Ele nos chamou.
para poder também expulsar demônios, para repreender a obra do mal. Jesus falou assim com os discípulos e também falou conosco, porque ele diz assim: esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios. Então a nossa missão também é lutar contra ataques espirituais. Vigia quando você está em discussão com o seu familiar. Vigia quando você começa a reclamar dentro do seu lar. Começa a entender que muitas brigas é espiritual. Sabe, igreja de Deus, a nossa família é algo precioso para Deus, mas aos olhos do inimigo é uma ameaça para ele, porque o diabo ele não consegue ver casais unidos, família unida. Cuidado, ó, eu vou falar uma coisa aqui. O Espírito Santo é testemunha que eu ouvi de uma mãe. Uma mãe uma vez chegou para mim desesperada, chorando, eu ainda era obreiro, e falou assim: me ajuda em oração, me ajuda a pagar um preço. Aí eu olhei para a irmã, já uma senhora de idade, e eu falei: por que, irmã? Porque o meu filho, ele falou algo comigo, e eu joguei uma maldição nele, joguei umas palavras que eu estava nervosa com ele, e ele saiu de carro, bateu o carro e se acidentou. E ele está ruim no hospital. Então, vigia com as suas palavras dentro da sua casa. Porque a nossa palavra tem poder, ou para poder dar vida, ou para poder também tirar vida. Sabe, igreja de Deus, nós estamos vivendo um tempo estreito. Nós estamos vivendo um tempo que está chegando a volta de Cristo. Não há tempo mais de não há tempo mais de você brincar de ser cristão. O negócio está tão esquisito, igreja, que nós estamos vendo aí muitas coisas abomináveis aos olhos de Deus acontecendo. Muitas pessoas que estão tirando a própria vida. Muitas pessoas até mesmo no meio evangélico. Cuidado, porque a palavra de Deus fala que nós temos o poder de escolher também a bênção e a maldição. Sabe, igreja de Deus, não existe super crente, mas existe um Deus que é todo poderoso. Ele dá todo o suporte que precisamos. Glória a Deus. Crente que não está conseguindo ainda amadurecer, cuidado. Vamos mais amadurecer na presença de Deus. Existem pessoas aqui nesta noite que Deus colocou isso no seu coração, falando assim com você: é tempo de amadurecer. Cuidado, porque igreja de Deus, o inimigo ele não está brincando com o cristão. Qualquer vacilo que a gente dá, nós levamos uma rasteira. Qualquer brecha que dá, o diabo vai querer entrar. Uma pessoa me perguntou assim: missionário,
pode o diabo entrar dentro de um crente? Mas o crente não é templo do Espírito Santo? Aí eu olhei assim para a pessoa e falei, pode, meu irmão. Se a pessoa ela dá brecha para o diabo, ela pode entrar dentro. Porque, veja bem, se você dá brecha para o diabo, o Espírito Santo vai fazer assim como ele fez com Sansão. Ele se retirou de Sansão. E da mesma forma, o Espírito Santo, ele é sensível. Já parou para pensar, já parou para analisar que quando a gente está seguindo certinho a palavra de Deus, obedecendo, criando juízo diante de Deus, e quando a gente fala algo ali, o coração da gente dói, é o Espírito Santo já te convencendo que aquilo ali que você falou está totalmente errado. Deus, Ele tem algo grande para oferecer para nós. Aleluia, meu Pai. Sabe, Deus fala assim, ó. Se você está cansado, eu sou a tua força. Isaías fala assim na palavra assim, ó. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Então, igreja de Deus, às vezes eu deparo com cada uma. Tem cristão que fala assim, eu já estou cansado de tanto ler a palavra, eu já estou cansado de tanto ir na igreja, eu já estou cansado. E eu já vi cristão falar assim, ó, eu já sei de tudo, não precisa mais ninguém me ensinar. Igreja, cada culto que a gente vem é um ensino da palavra de Deus. Cada culto que a gente vem é uma experiência com Deus. Aleluia. Eu lembro do comecinho, que o irmão Gerson foi e veio para a igreja, e ele começou a vir, eu olhava assim para ele assim e falava assim, poxa, ele tem uma cara séria de metido, né? Bom, dia que, acho que foi o aniversário da igreja, a gente começou a conversar ali fora, aí eu vi que não era nada disso. Zequias acostumou comigo, né, Zequias? Já acostumou às brincadeiras, às vezes briga, é isso, tem que saber vigiar. Então, homem de Deus, até nas brincadeiras tem que saber vigiar. Então, igreja de Deus, a gente tem que amadurecer espiritualmente diante de Deus. Sabe, Deus, Ele quer que nós nos afundamos na oração, no jejum, na palavra, que nós venhamos aprender mais dele. Quanto mais a gente aprende de Deus, mais nós amadurecemos. Aleluia, meu Deus. Hoje está uma bagunça. Um negócio chamado mundo próspero. Isso aí tudo a ver. Propaganda. Deixa aí, pastor. Pode deixar passar, pastor. Ó, o pastor, vai fazer caminhada, ó, pra lá e pra cá. Ó, não vai ter jeito. Daqui a pouco o irmão Zequias ele vai estar mais magro que eu. Ele vai fazer caminhada, ó. Tem que aguentar o missionário. Pelo aí uns 10 anos, tá bom, tá, pastor? Pelo uns 10 anos. Outra, 10 anos, tá bom? Tá bom, tá. Sabe por que, igreja? Vou falar uma coisa aqui. 10 anos tá bom, pastor? 10 anos tá bom, né? Aí vai enjoar já. Vou falar uma coisa aqui. O pastor e a pastora, eles são somente, assim como Jesus falou, uma lamparina para poder estar guiando o nosso caminho. Porque daqui a um tempo, alguns de nós vai ser praticamente fruto deles.
Porque Deus, Ele vai querer enviar algum de nós para outro lugar e não vai ter jeito. Mas tudo tem o tempo de Deus. Aleluia. Eles são somente igual o mesmo. Jesus falando de João Batista, que João Batista era como uma lamparina que guiava o povo pelo caminho. Então nós temos até mesmo que dar graças a Deus, né? Eu já pastorei, gente. Eu vou falar a verdade, se fosse para me pastorear, eu tinha que me colocar na parede mesmo. Não. Porque eu sei o quanto é difícil tomar conta de um ministério. Eu até às vezes fico surpreso, né? Porque o pastor está aí firme, sem ter cabelo branco ainda. O pastor ainda não tem não, né, Zequias? Cabelo branco? O pastor ainda está longe, ainda não conseguiu não. A pastora já era para estar com os cabelos tudo branco. Mas olha lá, ainda está muito jovem. Tá bom. Mas é difícil, igreja. Tomar conta de igreja é difícil. Já parou para pensar que Moisés tomou conta de pessoas ali, vamos supor aí, 30 bilhões de pessoas? Às vezes, quando tem uma igreja de 10 membros, às vezes dá problema, imagine 30 bilhões de pessoas, hein? Então Deus, Ele dá condição. É o que Ele está falando na palavra. Em tudo que nós fizermos nessa terra, Deus, Ele está pronto para nos sustentar. Ele vai estar pronto para ajudar. E a mão de Deus é algo que ninguém pode conter. Quando a mão de Deus age para nos ajudar, não existe nada que fique para tentar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é e sempre será todo-poderoso. Glória a Deus. Eu quero é ver alguém que desafia a Deus. E esse é. Existem muitas pessoas, até mesmo na palavra de Deus, que tentaram desafiar a Deus e se deram mal. Deus fez com que a terra se abrisse e engolisse eles. Desafiar a Deus é algo impossível. Não existe nada que desafie a Deus. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é verdadeiro. Então, igreja de Deus, que nós venhamos ficar perseverante na palavra de Deus. Aleluia. E vamos estar examinando a palavra de Deus. Vamos estar estudando a palavra de Deus. Hoje em dia, existem muitas versões da Bíblia que estão se atualizando no mundo, mas a atualização ainda de Almeida Ferreira, ela conseguiu ultrapassar gerações. Então eu vou ficar com ela, porque essas atualizações novas, elas fazem com que a gente perca a essência de Deus. Já estava tudo ali, igreja. Almeida Ferreira, se nós vermos aqui, se você pegar um texto e ir lá no finalzinho da Bíblia, lá vai ter uns capítulos, eu não sei se alguém já pegou isso, para você poder seguir avante, para você tentar entender o outro texto da outra mensagem, de outro livro. Então,
a versão Almeida Ferreira ultrapassou gerações. Então é essa a Bíblia aqui. Eu prefiro ficar com essa atualização aqui. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não falha. Então o nosso Deus está pronto para nos ajudar. O nosso Deus está pronto para poder estender a mão e nos ajudar. Sabe, igreja, a palavra de Deus fala que o povo está perecendo por falta de... Existe uma frase na palavra de Deus que muitos pegaram e distorceram gerações e gerações quando foram criadas novas doutrinas de igreja. Aquela palavra, Ezequias, assim, que haverá tempo que muitos vão ter sede de pão e água, mas irão ter sede da palavra de Deus e não de pão e água. Aí muitos distorceram isso e colocaram que nos finais do tempo a palavra de Deus vai sumir da Bíblia, as letras vão sumir. Se você pegar um texto falando e explicando que a palavra de Deus vai sumir, eu concordo, mas eu ainda não achei. Quando a palavra de Deus fala que muitos vão procurar a palavra de Deus e não vão achar, tem que dar o contexto da Bíblia. O contexto lá está escrito. Se você ler uns versículos antes, vai dizer que o povo parou de buscar. Então, existia uma fome espiritual. Aleluia. E o povo estava satisfazendo na agricultura e procurando somente bens materiais. Eles estavam prosperando tanto que deixaram a palavra de Deus. Então Deus falou assim: muitos estão procurando a palavra e não estão achando. Por quê? Muitos deixaram a palavra de ser profeta, de ser mensageiro, para poderem prosperar materialmente. Não quer dizer que a Bíblia nos fins do tempo vai sumir. Você pode estudar, você pode ler, você pode buscar, que não existe esta frase na Bíblia. Existem muitas doutrinas lá dos antepassados que ultrapassaram gerações, igual a doutrina do batismo de fogo. Isso eu vou entrar em outra questão. E também existe a doutrina do arrebatamento secreto. Você sabia que não existe arrebatamento secreto na Bíblia? Quem sabia? Não existe arrebatamento secreto na Bíblia. O arrebatamento é secreto, porque roda e um dia ninguém sabe, a não ser Deus. Mas a gente sabe como é que é secreto. Não é. Só não sabemos o dia, mas não é mais secreto. E a palavra de Deus também fala que quando Jesus vier, todo olho o verá. Como é que é secreto? Só é secreto por quê? Porque a hora ninguém vai saber, a não ser a Deus. Então, igreja de Deus, vamos estar atentos à palavra de Deus. Vamos estar estudando a palavra de Deus. Olha só para você ver uma coisa. Deus, Ele deixa, às vezes, a gente numa corda bamba, para ver até aonde a gente vai. Mas como Deus não quer ter a gente, Ele vai puxando a corda e vai nos puxando novamente. Porque Deus não quer que algum de nós se perca de repente. Mas quando nós começamos a estar desobedecendo a Deus, Deus, Ele é obrigado a soltar a corda.
e deixar você ir. Então você tem que escolher entre Deus ou o mundo. Porque aquele que ama o mundo, ele é inimigo de Deus. Amém? Amém? Amém. Sobre o batismo de fogo, eu acho que alguns ficaram meio assim. É o seguinte: existe muitas doutrinas que falam que se você, escute, se você não receber fogo na hora que você batizar, você não será salvo. Mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que aquele que crê será salvo. Aquele que crê será salvo. Você sabia que se uma pessoa aceitar Jesus no último instante da vida dela, e ela crê de todo o coração, sem precisar descer as águas, ela pode ser salva? Você sabia disso? Não? Porque a palavra de Deus fala assim: aquele que crê será salvo. Aquele que crê e ser batizado será salvo. Mas a palavra de Deus fala: aquele que crê em mim será salvo. Então, o batismo com o Espírito Santo é quando você, às vezes, existem pessoas que quando elas é batizada na água, ela recebe o batismo de fogo com o Espírito Santo. Mas existem pessoas que Deus ainda vai trabalhar na vida dela num longo tempo, que depois ela vai receber o batismo com o Espírito Santo. Amém? Perdoa até mesmo a palha dos montes aí, viu? O missionário, às vezes as pessoas pensam assim: será que o missionário é contra monte? Eu gosto muito de monte. Sabe, quando eu comecei a ir para monte, tinha que ser 3 assim em volta, para poder me segurar. Então, pulava que era aqueles pulos que esse telhado aqui tinha batido no telhado. Mas quando, Zequias, a gente vai envelhecer, o corpo da gente vai ficando cansado, aí a gente vai, parando um pouquinho mais, porque a gente não aguenta daqueles pulos. A gente dando aqueles pulos lá, esperando a gente não aguenta. Porque quando a gente está ali sendo renovado pelo Espírito Santo, a gente não sabe a hora que vai ser. Quando Deus falar e pum, não vê mais nada, só vê quando cai. Meu Deus. Então, igreja de Deus, vamos ficar firmes e vamos perseverar na presença de Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Ele vai sempre nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Essa é uma pessoa um pouquinho.